Estamos de volta, professor André na área aqui mais uma vez para a gente falar sobre força magnética. Só que nesta aula a gente vai juntar tudo, todo o conhecimento que você tem sobre força magnética a gente vai juntar aqui agora e resolver alguns exercícios, tá? Só resumindo, o que você já sabe? Você já sabe fazer força numa carga, professor. Você já sabe fazer força no fio, beleza. Você já sabe fazer força, inclusive, entre fios. Ah, professorzinho. Então, resumindo, é isso. Força numa carga, como que você faz? F igual a Q vezes V vezes B vezes seno de θ. E aqui está em módulo. Beleza. Força no fio, como você faz? Força no fio é Biu, né? Biu sem θ. Aqui. Show! E força entre fios, como que eu faço? Força entre fios seria aquela fórmula gigantona, né? μ0 e 1 vezes I2 vezes L vezes seno de θ, isso tudo sobre 2π vezes D. Fechou? Então é isso que você já sabe, você já viu. Detalhe, quando você viu força magnética numa carga, você viu que quando a carga entra num campo magnético, ela sofre uma força. Esta força está sempre voltada para o centro da trajetória. Ou seja, essa força, ela faz a carga ficar num movimento circular, né? E quando a gente faz e desenvolve esse raciocínio, a força magnética é a força resultante centrípeta, a gente chega numa equaçãozinha que é do Hashide. Me vê um kibe, né? Hashide, me vê um kibe, para você saber o raio dessa trajetória que uma partícula fará quando entra num campo magnético. Demos um significado para isso, porque a gente utiliza isso bastante, por exemplo, lá no acelerador de partículas. Quando a gente coloca um próton e faz ele acelerar numa velocidade muito grande, próxima da velocidade da luz, a gente deixa ele fazendo a trajetória circular através de campo magnético, beleza? E também, a partir daqui, desenvolvemos essa equação que é: ei, tem duas pimenta no meu quibe, né? Tem duas pimenta no meu quibe. Tá ali. Então, tem essas equações aí. Tirando essa aqui, isso aqui não precisa lembrar, mas tem essas equações que tem que lembrar. Então, o resumo deste capítulo é isso aqui, ó. Bum! Força magnética em tudo que é... zeramos força magnética. É isso. Carga, fio, entre fios, Hashide e tem duas pimentas no quibe. Tá aí. Sabendo disso, vamos resolver a questão. Ó, primeira questão é essa questãozinha aí, 2 do praticando, que fala o seguinte, questão legal, tá? Questão legal, não é fácil não. Vou apagar isso aqui, você já anotou aí? Anotou já? Tá, vou apagar, tá? Beleza, professor, apaga aí. Tá apagando já. Tentar fazer aqui enquanto você apaga. Beleza, esse é o espírito. Tenta fazer aí enquanto eu apago. E aí, já? Porra, comecei a ler agora, prof. Vamos lá, vamos ler junto então. Mackenzie, que fala o seguinte: dispõe-se de 2 fios condutores infinitos e retilíneos e paralelos, percorridos pelas correntes I1 e 2 de intensidades igual a 10 amperes. Então, as duas correntes têm 10 amperes, certo? E de sentidos contrários. Sentidos contrários, eu já sei, não é isso que ele pede, tá? Mas eu já sei que de sentidos contrários, esses fios se repelem entre si. Fechou? Legal. Isso aqui é muito legal porque você pode pensar, por exemplo, nos fios de alta tensão. Tá certo que nos fios de alta tensão tem baixa corrente, você vai entender isso aí depois. Mas esses fios de alta tensão, que geralmente ficam um paralelo ao outro, dependendo, eles podem se atrair ou podem se repelir. Isso é muito louco. Beleza. Sentidos contrários. Um próton, e ele te deu a carga do próton, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Você sabia isso, né? Um próton é disparado do ponto A com uma velocidade de 1 vezes 10 a sexta metros por segundo. Então, ele é disparado com essa velocidade aí, seguindo em direção paralela aos condutores e sobre o plano que os contém. É exatamente isso, ó, o próton, dei um peteleco nesse próton, ele pega essa velocidade e está vindo nessa direção aqui. Qual que é a pergunta? A intensidade da força que este próton fica sujeito no instante do disparo. Ele quer saber a força que age no próton no instante do disparo. É isso. Tá, prof, então vamos lá.
essa questão é bem legal, que resume tudo que você estudou. Isso é muito massa. Eu vou desenhar os dois fios. Desenha aí, professor. Desenhe. Aqui, ó. Um fio. Vou desenhar de cores diferentes para ficar bonitinho, né? E aqui está o outro fio. Beleza. Ele tem correntes com sentidos contrários. Então, esse aqui está corrente para cima. Corrente aqui para cima. E o outro está a corrente para baixo. Fechou? Tá. E daí aqui no meinho, na meiuca aqui, tem 1 centímetro para cá e 1 centímetro para cá. Eu coloco um próton, uma carga positiva, que está vindo com uma velocidade V aqui. Sucesso? E ele quer saber a força no próton. Povo, vem comigo aqui e me fala, ó. Força na carga é Q vezes V vezes B vezes seno de θ. Certo? Essa é a força na carga. É assim que eu vou calcular. Daí eu pergunto, tem carga já? Ele te deu a carga? Deu. A carga de um próton é 1,6 vezes 10 a menos 19. Ah, beleza, prof. Tá. Então tem carga. Tem velocidade? Ele também me deu a velocidade. A velocidade é 1 vezes 10 a sexta, né? Tá, prof. Deu a velocidade. Legal. Ele te deu o campo? Aí é que tá. Ele não te deu o campo. Mas como que eu calculo esse campo? Como que eu sei o campo, prof? Olhando os dois fios. Porque os dois fios fazem campo magnético. Sacou? Os dois fios fazem campo magnético. E eu tenho que pegar a resultante desses campos e daí jogar aqui, ó. Aí acabou a questão. Então, primeiro, meu objetivo, encontrar quanto de campo os fios fazem. Esse é o primeiro objetivo. Segundo, pegar esse campo, jogar lá na equação da força e já era. Vem comigo e vamos lá. Ó, primeiro, o campo que este fio 1 ele faz, ele está apontado para onde? Regra na mão, direito. Faz assim pra mim. Aê! Show! Aqui, ó, coloca o dedão para onde está indo a corrente e o campo faz isso aqui. Ele entra deste lado, ele passa por trás do fio e sai deste lado, né? Então, aqui onde o próton está, o campo ali é entrando. O campo que este cara faz é entrando, é xzinho. Sucesso? Beleza. E o outro fio? O outro fio, ele também vai fazer campo entrando, ó, porque corrente para baixo, entra aqui, passa por trás do fio, sai por aqui. Mas onde o próton tá, o campo também é entrando. Então, eu vou colocar aqui, ó, entrando. Sabe o que isso quer dizer? Que o campo resultante desses dois fios é entrando. É a soma dos dois. Então, eu vou calcular um, calculo o outro e somo os dois. Acabou. Como que eu calculo, prof? Calculo assim, ó. O campo formado por um fio é μ0i sobre 2πd ou 2πr, tanto faz. Então, μ0i sobre 2πd. Lembrando, os dois fios têm mesma corrente. Tá. Os dois estão imersos no mesmo meio. Beleza, prof. Os dois estão à mesma distância do próton. Show. Isso quer dizer, sabe o quê? Que eu não preciso fazer duas contas. Eu calculo o campo de um fio e o campo do outro fio vai ser o mesmo valor, certo? Então, eu não preciso fazer duas contas. Mas eu tenho que jogar ali as coisas. Professor, tá. Quanto que vale o μ0? Ele me deu aqui, ó. 4π vezes 10 elevado a menos 7, tá? Então, vamos lá. O campo vai ser 4π vezes 10 elevado a menos 7. O I, além de ser sim em francês, né? O I. O I vale 10 amperes. Então, o I vale 10 amperes. Sobre 2π vezes o D. O D é 1 centímetro. Pô, você vai usar em centímetro? Fala que não, fala que não, fala que não. Não, você vai ter que transformar para metro. 1 centímetro para metro é 1 vezes 10 a menos 2, prof. Exatamente. 1 vezes 10 elevado a menos 2. Show? E daí é só calcular. O B vai ser π com π. Tcheco aqui. Eu posso cortar, professor, olha só. O 4 com 2? Pode, daí sobra 2 em cima, né? E 2 vezes 10 dá 20? Pode ser. Então fica 20 vezes. Aí aqui, ó, 10 a menos 7. 10 elevado a menos 7 sobre, aqui embaixo sobrou 10 elevado a menos 2. Fechou? Tudo bem? Beleza, prof. Então, de novo, 4 com 2 dividiu, ficou 2. 2 vezes 10 dá 20. Sobrou em cima o 10 a menos 7, o π cortou com π, né? E embaixo sobrou 1 vezes 10 a menos 2, que é 10 a menos 2. Tá, o que eu faço agora? É 20, repete a base, tá, prof? Fica 20 vezes, repete a base, que é 10, e subtrai os expoentes. Fica menos 7 menos 2.
menos 7 mais 2, que fica menos 5. Então, 20 vezes 10 elevado a menos 5, a Tesla. Isso é o campo. Professor, não precisa colocar 2 vezes 10 elevado a menos 4? Não precisa. Porque você vai jogar lá ainda, sacou? A resposta final você coloca certinho. Mas, ó, isso é o campo de um fio. Tá. O campo do outro fio é a mesma coisa. Só que o campo resultante é os dois somados. Então, o campo resultante, vou colocar aqui, ó. O B total, ou B resultante, vai dar 40 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. 40. É isso que eu vou jogar lá. Daí, vamos lá. Jogando aqui, vai ficar o seguinte. F é igual. O quê? É 1,6 vezes 10 a menos 19. Daí, meu, é continha, né? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Eu vou colocar um pouquinho aqui para baixo para não estourar meu quadro ali, tá? Então, vou colocar aqui mais embaixo. Tá bom, professor? Sem problema. Que bom, né? Então, fica assim, ó. Deixa eu só fazer uma... Aí, F é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? A velocidade é 1 vezes 10 a sexta. Então, 1 vezes 10 elevado a sexta. O campo é 40 vezes 10 a menos 5. Então, 40 vezes 10 a menos 5. E o seno de θ é, já que o campo está entrando e a velocidade está para cima, é 90 graus. Seno de 90 vale 1, né? Então, nem vou colocar o seno de θ ali. E acabou. É só fazer essa continha aqui. Só isso aí, professor? Só isso aí. Beleza. Então, vamos lá. Fica 1,6 vezes 1, 1,6, obviamente. E 1,6 vezes 40, 1,6 vezes 40, vai dar 64. Então, aqui fica 64 vezes... Vamos fazer a conta com 10 agora. Vamos lá. Aqui é 10 a menos 19, tá? 10 a menos 19 mais 6 dá... Menos 19 mais 6 dá menos... Menos 15, 14, 13, né? Menos 13. Menos 13 menos 5 dá menos 18. Então, 64 vezes 10 a menos 18 newtons. Daí, agora sim, agora você tem que colocar bonitinho. Daí fica força é igual a 6,4 vezes 10 elevado a menos 17 newtons. Olha que legal? Tá aqui a resposta. E essa questão, ela resumiu tudo que você sabia sobre força magnética. Bom? Falei bom pra mim? Bum! Show, professor! E a próxima? Então, marca lá a letra B. Letra C, né? 6,4 vezes 10 a menos 7. Menos 17. Beleza, prof. Entendi tudinho. Legal. Manda mais uma. 4 do DH. Teórica agora. Cuidado, povo. Cuidado com isso aqui. Ó, na figura a seguir, está representada a trajetória de uma partícula de carga negativa que atravessa 3 regiões onde existem campos magnéticos uniformes. Então, essas 3 regiões aqui têm campos magnéticos uniformes. Tá. Perpendiculares à trajetória da partícula. Show, prof. Nas regiões 1 e 3, as trajetórias são quartos de circunferência, ó. Quartos de circunferência. E na região 2, a trajetória é uma semicircunferência. Beleza. A partir das trajetórias, ele quer saber para onde estão os campos. Meu, o que você tem que fazer? É a regra da mão esquerda. Só cuidado porque é partícula negativa, tá? Então vamos lá. Se a partícula na região 1 veio para baixo, quer dizer que quando eu fizer a regra da mão esquerda, a força vai ter que estar para cima. Confere? A força tem que estar para cima. Por quê? Porque quando é partícula negativa, a gente inverte a força, né? Se veio para baixo, quer dizer que a força tem que estar para cima. Sucesso? Daí a linha lá, ó. A velocidade, farei bom vestibular. Beleza. A velocidade vai estar para lá, prof. Tá. Para a força magnética estar para cima, quer dizer que o meu campo ele vai ter que estar entrando. Então, na região 1, para a força magnética estar para cima, o campo está entrando. Daí, ó, como é carga negativa, eu inverto a força. Daí ela vai para baixo. Fechou? Então, na região 1 está entrando. Não esquece disso, entrando. Então, só pode ser A, B ou D. Então, aí é saindo, está aqui no cantinho, A, B ou D. Daí, na região 2, vamos lá. Na região 2, quando a partícula entra, a força magnética está para lá, ó. Logo, já que é negativa na minha mão, tem que estar para cá, certo? Tem que estar ao contrário. Tá, prof? Então, a força magnética tem que estar para cá. A velocidade está para baixo. Velocidade para baixo. Força magnética tem que estar para cá.
logo o campo ele tem que estar saindo. Então na região 2, campo tem que estar saindo. Beleza? Aliei, ó, campo saindo, velocidade para baixo, força magnética para cá. Como é uma partícula negativa, só inverter. Força magnética vai estar para lá, por isso que ela foi para lá. Show? Então, entrando e saindo. E no 3, só para finalizar, a força está para lá. No meu dedo tem que estar para cá, no caso. Então, força tem que estar para cá. A velocidade aqui, ó, quando ela entra, está para cima. Logo, o campo tem que estar entrando. Ó, velocidade para cima, força tem que estar para cá. Já que a partícula negativa vai estar para lá, né? E o campo tem que estar entrando. Show? Então, é entrando, saindo, entrando. Entrando, saindo, entrando. Letra A de Andrezinho, novamente. Sucesso? Beleza? Então, essa questão é a questão que confunde um pouco a cabeça. Se você não entendeu, dá uma paradinha, pensa um pouquinho, porque você faz uma coisa, mas você quer o oposto, né? Nessa questão aí é bem legal essa questão, achei bem top. Então aí, 2 questões para resumir tudo que você viu em força magnética. Sucesso? Valeu? Então, fechou. Força magnética está dominada. Professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!